Bom, vamos então começar mais uma questão. Diz assim, ó, um calorímetro de capacidade térmica igual a 8 cal por grau Celsius, inicialmente a 10 graus Celsius, são colocados 200 gramas de um líquido de calor específico a 0,40 cal por grau Celsius. Verifica-se que o equilíbrio térmico se estabelece a 50 graus Celsius. Determine a temperatura inicial do líquido. Bom, primeira consideração. O calorímetro, ele vai participar da troca. Por que eu sei que o calorímetro irá participar da troca? Porque o texto informou o valor da capacidade térmica. Toda vez que o texto informa o valor da capacidade térmica, sugere para a gente que o calorímetro também participará da troca. Segunda coisa, o calorímetro ele vai participar da troca, mas só tem mais um objeto inserido nessa troca, que é o líquido. Este líquido que vai entrar dentro do calorímetro é o único objeto ali que vai trocar calor com calorímetro, porque o texto não fala de nenhum outro elemento, nenhum outro objeto. Então, o nosso exercício, nós temos dois objetos trocando calor, o calorímetro e o líquido. Como eu sei que esse exercício de troca de calor? Eu sei porque o calorímetro estava a 10 graus Celsius. Quando ele entrou em contato com outro produto, o texto diz que no final, que é o equilíbrio térmico, ficou com 50. Se ele estava a 10, que é o calorímetro, e o outro produto quando entrou fez o calorímetro subir de temperatura, significa que o outro elemento tinha muito mais temperatura do que o calorímetro. Então nós temos dois objetos com diferença de temperatura. E toda vez que você tem dois objetos ou mais com diferença de temperatura, estabelece-se uma troca de calor. E toda vez que nós temos uma troca de calor, nós podemos colocar uma equação matemática que diz que a quantidade de calor do elemento A mais a quantidade de calor do elemento B é igual a zero. E é isso que eu escrevo ali na nossa primeira linha do desenvolvimento. Bom, a tabela eu organizei ela eu coloquei ela para organizar os nossos dados. Então vamos lá. Na primeira linha, que é o calorímetro, diz assim, ele tem capacidade térmica igual a 8 cal por grau Celsius. Observe que na coluna que junta a massa e o calor específico, nela eu coloquei a capacidade térmica e o valor 8. Por quê? Porque eu coloquei uma observação que nós já havíamos feito nos exercícios anteriores. A capacidade térmica, o modelo matemático dele é a massa vezes o calor específico. Então, quando eu multiplico a massa vezes o calor específico, eu terei a capacidade térmica. Foi por isso que eu juntei as duas colunas. O texto diz que a temperatura inicial do calorímetro está aqui, ó, vale 10. Então, o delta zero vale 10. E o texto disse que a temperatura de equilíbrio, ou seja, a temperatura final, vai ser 50. Então está aqui, ó, temperatura final, que é o ΔF, vale 50. A variação então de temperatura seria o quê? Temperatura final, que é 50, menos a inicial, que é 10. Pronto, para o calorímetro está tudo foi colocado. O texto disse que são colocados 200 gramas de um líquido. Então está aqui, ó. A massa desse líquido está aqui, ó, 200 gramas. E o texto falou que o calor específico deste líquido vale 0,40. Então está aqui, ó, 0,40. 0,4 e 0,40 é a mesma coisa. O texto quer saber qual é a temperatura inicial do líquido. Então, ó, o ΔZ do líquido eu não sei. Mas eu sei a temperatura final. A temperatura final vale 50 graus. Por quê? Porque todos os corpos adquirem a mesma temperatura quando estão em equilíbrio. A variação de temperatura está aqui, ó, vai ser a final, que é 50, menos a inicial, que é x. Está ali. Com esses dados em posse, agora eu vou substituir na fórmula matemática que nós começamos a trabalhar, que é a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B sendo igual a zero. Troquei pela fórmula, porque a quantidade de calor tem uma fórmula, que é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, mas isso tudo para o elemento A, né? Vai ser somado também, vou trocar pela fórmula da quantidade de calor do B, que é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, está aqui, mas por elemento B, e tudo isso sendo igual a zero. Na segunda linha, eu só escrevi a fórmula geral, ok?
Bom, na terceira linha eu substituí pelos dados. Quando eu junto, o calorímetro é o meu objeto A e o líquido é o meu objeto B. Quando eu junto a massa e o calor específico do objeto A, que é o calorímetro, essas duas coisas multiplicadas vai ser o calor específico, a capacidade térmica. É por isso que está aqui o Czão, ó. Mas então, esses dois juntos é o Czão, está aqui. O delta-deta, que é a variação de temperatura, está aqui em cima, ó. 50 menos 10 dá 40. Então é por isso que esse termo aqui ficou Czão vezes 40. Mas, continuando a fórmula ali, a massa do objeto B é 200, vezes, está aqui, 200, vezes o calor específico, que vale 0,4, vezes a variação de temperatura, que está lá, ó, 50 menos x. Tudo isso é igual a 0. A capacidade térmica, nós sabemos o valor, vale 8. Foi por isso que na minha quarta linha eu já troquei, botei 8. Vezes o 40, que era a variação de temperatura, mais. Fiz essa multiplicação aqui, ó, 200 vezes 0,4. Resultado é 80. E ele vezes esse termo que está dentro do parênteses, que é 50 menos x. Tudo isso vai ser igual a 0. 8 vezes 40, está aqui, ó, 320. Aqui eu aplico a propriedade distributiva. 80 vezes 50 vai ser mais 4.000. Mais 80 vezes menos x vai ser menos 80x. Está aqui. Tudo isso é igual a 0. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Na minha quinta linha, está aqui, ó, 320 mais 4.000 menos 80x é igual a 0. Na minha sexta linha, olha o que eu fiz. 320 mais 4.000 vai ser 4.320. Menos 80x sendo igual a 0. Esse menos 80x está de um lado, passa para o outro lado da igualdade, vira mais. Então ficou 4.320 sendo igual a 80x. Esse 80 está multiplicando, passaria para lá dividindo. Então, o nosso x vai ser 4.320 dividido por 80. Então, o nosso x, que é o que nós queremos saber, vale 54 graus Celsius. Então, a temperatura inicial do líquido que foi colocado em contato com o calorímetro vale 54 graus Celsius.